O Flamengo atropela o Botafogo dentro do Newton Santos com autoridade 3-0 e já pensando no Palmeiras da próxima rodada, porque precisamos continuar próximo da ponta e assumir essa bagaça. Tô aqui no Tá Na Área e esse jogo é o que tá em pauta. Também o jogo da próxima rodada, isso vai estar repercutindo até domingo. Crédito ao Sport TV, o link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho e ajuda com o like, porque eu agradeço. E a situação do Cebolinha, os últimos detalhes do Flamengo aqui com a setorista do... Temos comparações das duas duplas para falar de Flamengo também, que venceu o Botafogo. Temos de um lado Pedro e Arrascaeta, temos os números inclusive juntos, né? São 25 gols nesse campeonato brasileiro, falando apenas do Brasileirão. Do outro lado, Vitor Roque e Flaco Lopes, uma dupla também que foi formada mais recentemente. Antes, né, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, eles disputavam a mesma posição. São 22 gols marcados. Qual a melhor dupla hoje no Campeonato Brasileiro? Alguém quer começar, não? Eu já respondi essa pergunta 2 vezes, inclusive. E, ok, eu dei uma roubadinha, mas eu fui honesto. Assim... Que frase. Deu uma roubadinha. Mas é dentro de uma... Isso aí é o jeitinho brasileiro, hein, amigo? É o jeitinho brasileiro. Dupla de ataque, só tem uma aí. Verdade. É Flaco Lopes e Vitor Roque. Pedro e Arrascaeta não são uma dupla de ataque, não são 2 atacantes. São um 10 e um 9. A melhor dupla de 2 melhores jogadores, para mim, é Arrascaeta e Pedro. Por mais tempo de serviços prestados do que a outra dupla. A melhor dupla de ataque do Brasil, sei lá de que momento, hoje são os 2 do Palmeiras. Mas, assim, de 2 jogadores por completo, o Arrascaeta e o Pedro têm serviços prestados há muito mais tempo. Vou passar um pano, você nem deu uma roubadinha, você usou só uma semântica mesmo, você tá correto. Não, porque foi bem. Porque a primeira vez dessa temporada. Porque a primeira vez que me perguntaram, falaram qual é a melhor dupla de ataque. Aí tinha essas duas e ainda tinha Matheus Pereira e Caio Jorge. Eu falei, só tem uma dupla de ataque. Sim, perfeito. Que é Flaco e Vitor Roque. 2 atacantes. Outra grande dupla também do Cruzeiro. Acho que se a gente for montar uma seleção do Campeonato Brasileiro ali com 4 vagas para esses 6 jogadores, acho que é difícil tirar alguém. Mas aí, para te pegar desprevenido, esquece o de ataque, qual é a melhor dupla do campeonato nesse momento? Para mim, eu por serviço prestado, Arrascaeta e Pedro, por conta de títulos também, isso tem que pesar. Não que o Flaco Lopes e o Vitor Roque não possam, no final do ano, bater isso também, porque eu também gosto muito dessa dupla de ataque. Mas o Arrascaeta e o Pedro, por conta de títulos, a importância, pelos que vem produzindo também, obviamente. Mas esse ano, Flaco Lopes e Vitor Roque, uma dupla de ataque muito boa. Mas eu fico com Pedro e Arrascaeta. Eu tô com vocês. A gente fala de jogador por jogador, que já entregaram. Acho que só tem debate se a gente for falar de 2025. Sim. Se a gente fizer o recorte deste Campeonato Brasileiro, eu acho que dá pra discutir agora. No campeonato? Você tá jogando. No paro ímpar. Exato, você tá batendo o paro ímpar pra escolher pro seu time. É Arrascaeta e Pedro, depois você escolhe os outros 2. Mas no campeonato, a melhor dupla do campeonato são os 2 do Palmeiras. Aí eu acho também que. Porque Arrascaeta e Pedro. Pode ser nesse recorte. É porque o Pedro saiu do time em alguns momentos. Eu acho o Arrascaeta um dos craques do campeonato. Eu acho o craque do campeonato. Junto com o Flaco Lopes. Já o Vitor Roque eu não sei. Eu acho que eu botaria Felipe, no meu time. Vamos escolher. Tem os 4. Eu botaria Arrascaeta e Flaco Lopes. Vamos botar a Letícia Marques no papo, então, para falar do Flamengo, trazer notícias do Rubro Negro e até entrar um pouquinho nessa discussão. Mas calma, Letícia, não vou pedir para você opinar, não. É só para trazer pra gente desse Pedro titular. Já que a gente falou sobre isso, né, de não ter exatamente o mesmo número de jogos, a gente tá falando de um Pedro que ontem voltou a ser titular desse time num trio de ataque que, em números, né, foi quem mais entregou, foram, né, os jogadores que mais entregaram gols nesse Flamengo 2025, né, Letícia? Bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando, não tá na área. Pô, muito obrigada por me tirarem dessa discussão aí, né? Eu tava só acompanhando aqui, eu falei, a Camila vai levantar a bola, não é possível que ela vai fazer isso. Mas brincadeiras à parte, Camila, vamos lá. Como você falou, né? O Pedro volta a ser titular no time do Flamengo. Ele tinha sido titular no jogo contra o Bahia, mas teve pouquíssimo tempo em campo, porque o Danilo foi expulso, e aí o Felipe Luiz já tira o Pedro logo com 14 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Mas é um jogador que parece ainda estar buscando o seu espaço com o Felipe Luiz, não tem tido sequência, né, assim, 4, 5, 6 jogos como titular, então fica sempre uma dúvida se o Pedro vai jogar ou
ou não as partidas do Flamengo. Acho que o Felipe Luiz, ele tenta explicar isso de uma forma até didática, assim, na coletiva de ontem. Ele cita que o Pedro foi titular muito pelos treinamentos que ele teve na data FIFA, que o Pedro estava muito bem nos treinos, elogiou o Pedro, disse que ele é um jogador top, foi o termo que o Felipe usou na coletiva, e disse que o campo fala, e é por isso que ele foi titular nesse jogo contra o Botafogo. Mas também fala em outros momentos, não só em relação ao Pedro, Camila, mas em relação a todo o elenco do Flamengo. O Felipe fala que ele vai sempre em relação às convicções dele, em relação ao adversário. Então a escalação do time do Flamengo como um todo, mas principalmente do ataque, e aí principalmente do 9, ela passa muito em relação como o adversário vai jogar com o Flamengo. Vai atacar o Flamengo? Vai esperar o Flamengo? E aí, em cima disso, desse plano de jogo, o Felipe bate o martelo em cima da escalação, mas principalmente se joga com um 9 um pouco mais flutuante ali, ou com um 9, sendo o Pedro, né, um pouco mais centralizado. Pedro ontem, ele faz um gol, dá uma assistência, ele faz uma boa partida, não à toa foi elogiado, e aí a gente já cria essa expectativa de como vai ser esse jogo contra o Palmeiras, que eu já sei que daqui a pouco você vai me perguntar como a gente pode projetar esse Flamengo para o Palmeiras, mas assim, o fato é que o Pedro volta a ter oportunidade com o Felipe Luiz, ele corresponde, e aí cria-se de fato essa expectativa de como vai ser essa sequência, né? O Flamengo enfrenta o Palmeiras, enfrenta o Racing na semana que vem, na outra semana tem a decisão, né, que vai selar ou não a classificação à final da Libertadores contra o Racing na Argentina, e aí a gente já discutiu aqui em alguns momentos que praticamente nos jogos à Vera, né, os jogos mais importantes, o Pedro não foi o titular, com exceção da partida contra o Estudiantes, que ele não foi bem, diga-se de passagem, na Argentina. Ô, Losetti, o Felipe Luiz fala, né, que o campo fala, acho que em alguns momentos com o Pedro, o campo grita. Quando você tem um jogador dessa qualidade, né, que o Pedro tem, acho que todos os outros times do futebol brasileiro gostariam de ter à disposição um camisa 9 com esse talento que ele tem. Ele é diferenciado. A gente fala da qualidade do Pedro há algum tempo. E quando a gente vê o Pedro entrando em campo, fazendo a diferença para o Flamengo, num clássico, num jogo onde o Flamengo precisava demais dessa vitória para não deixar o Palmeiras desgarrar, a gente fica toda vez perguntando como que esse jogador, como a gente consegue debater se ele deve ser titular ou não do Flamengo. Só que do outro lado, tem a questão que envolve outras coisas, não é só a parte técnica, e a gente viu como foi uma montanha-russa o relacionamento Felipe Luiz e Pedro. Mas quando a gente fala da qualidade desse jogador, muitas vezes a gente imagina o Felipe Luiz montando um time para ter. A gente viu a dupla, Arrascaeta, Pedro e mais 9. O Arrascaeta e o Pedro jogam mais vezes juntos depois do desentendimento público entre treinador e centroavante do que antes. Antes era muito mais difícil vê-los em campo. E era difícil porque eles juntos não entregavam aquilo que o Felipe considera essencial para que o Flamengo jogue bem. A pressão, o compromisso sem a bola. E aí eu acho que a forma como você trata isso, o treinador trata isso, também é um recado que ele passa para o resto do grupo. Ele tem um compromisso com o resto do grupo. Do que ele pede tem que ser atendido por todos, não só por alguns. Tem uma leve sensação de que ele já percebeu que o Pedro precisa, ou neste momento pelo menos, precisa de um certo incômodo, de uma certa zona do desconforto, para que ele possa estar sempre dando respostas e render. E aí também a gente tem que dizer que o Pedro não desistiu, né? Ele não relaxou, depois ele falou, beleza, o técnico falou isso, então acabou aqui, vou embora, não quero mais. Não, ele deu a volta por cima, voltou a ter chance, voltou a ser importante, voltou a ser protagonista. Eu acho ele um jogador espetacular, acho ele o melhor centroavante do futebol brasileiro. Agora ele tem uma disputa muito séria com dois caras que chegaram recentemente, né, o Caio Jorge e o Vitor Roque, e um é muito diferente do outro, né, os três. Acho que o Pedro ainda é o melhor, mas o Felipe deixou também, de certa forma, foi uma batalha, uma briga em que ninguém perdeu. Porque eu acho que o Felipe conseguiu deixar claro que se não fizer o que ele quer, mesmo que faça gols, mesmo que a torcida peça, não vai jogar. E o Pedro conseguiu responder e conseguiu voltar a ter lugar no time. Então, acho que é bom para o Flamengo, nesse contexto. E além desse contexto só Flamengo, né, que é importante e justifica muito as escolhas do Felipe, ele também externaliza algumas vezes a questão do adversário, de que ele pensa muitas vezes o funcionamento do time do Flamengo em função das defesas que ele vai ter pela frente. E acho que, até por isso, a gente entra na dúvida, até que a Letícia levantou, não dá para ter certeza que esse time que foi o titular contra o Botafogo, e talvez seja no domingo, e que talvez seja contra o Racing, né? Não dá pra gente falar, não, agora o Pedro é titular do time. Acho que depende também da equipe que o Flamengo vai enfrentar, né? Com certeza. Eu acho que
tirando o jogo do Bahia, porque também o Flamengo teve um jogador expulso muito cedo, o Pedro, ele, para mim, o jogo contra o Cruzeiro que a gente está vendo aí agora, o Felipe Luiz demorou um pouco de botar o Pedro no jogo. Por quê? O jogo pedia um centroavante, a bola estava passando, a bola estava perto da área, mas o Pedro, ele tem essa presença. É diferente o Pedro do Plata, é diferente. O Plata é bom jogador, mas é um jogador que não é o centroavante que vai ficar ali incomodando o zagueiro. Foi quando o Pedro brigou teve aquela discussão com o Felipe Luiz no jogo contra o Fluminense. Eu fiz esse jogo, Fla-Flu. O Plata sentiu no aquecimento, ele não botou o Pedro. Ele demorou muito para botar o Pedro. O Juninho entrou antes do Pedro. O Juninho entrou antes do Pedro. O Pedro demorou muito, mas o jogo pedia o Pedro. Porque a bola estava passando. O Flamengo é um time que produz muito, é um time que chega muito no último terço, é um time que chega muito, com muitos jogadores, mas precisa desse cara, e esse cara é o Pedro. Mas o Pedro também precisa entender que defensivamente você tem questões que o Felipe já cobrou dele publicamente e cobra dele diariamente para que ele melhore. E aí o Pedro, se tornando esse jogador decisivo, como foi no jogo de ontem, com um gol e uma assistência, ele vai ter mais minutos. Logicamente que o plano de jogo, ele conta sempre com o adversário, da maneira como o adversário vai se portar defensivamente. Mas é muito difícil você ter o Pedro dentro do elenco e não usar ele, porque falta isso pra mim. O Pedro é o poder de decisão, é o cara diferente pra botar a bola pra dentro do gol. Eu até entendo, Losetti, quando o Felipe fala em moldar, de certa forma, o time de acordo com o adversário. Você pensa nos seus 11, em como você vai colocar em campo o seu time de acordo com o adversário. Mas eu fico me perguntando também, o Flamengo é tão protagonista dos jogos, o Flamengo deveria ser, pelo menos, tão protagonista pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, que eu fico me perguntando se não são os adversários que tinham que se moldar e se preocupar com um time que tem o talento de Arrascaeta e Pedro do outro lado. Não, mas se preocupam, né? Sem dúvida se preocupam. Mas uma preocupação muito distante do Felipe Luiz, por exemplo. Não vou colocar o Pedro porque eu preciso ganhar em outras valências do campo. Ele tem outros jogadores para pensar nisso e dois diferentes dentro do elenco. Mas aí é uma questão muito mais de observação do que ele precisa do ponto de vista tático de um jogador com característica diferente, porque não tem um reserva do Pedro, né? E não é uma opção técnica. Olha, eu não vou botar o Pedro porque eu acho que esse está melhor. Não vou botar o Pedro porque eu preciso de uma característica diferente, de uma mobilidade diferente, de uma pressão diferente. Não é que o reserva do Pedro jogue melhor do que o Pedro. Sim. Né? Isso ele não, essa opção ele nem tem no elenco. Ele não tem um reserva. Né? Então, acho que a questão de planejar o jogo, observar o adversário, passa muito por isso. E entendo que seja uma coisa atípica. Acho que o Pedro serve para a maior parte dos embates. Para qualquer tipo de adversário, você pode moldar o teu time com o Pedro. Mas o ano se encaminhou de um jeito que eu acho que o Felipe entendeu que a melhor forma para ele trabalhar e até para o Pedro render é não ter um lugar cativo no time. E aí, Letícia, pensando também nesse confronto de domingo, né? Futebol brasileiro só vai ter esse assunto, tá, gente? Até domingo, se bobear, depois de domingo, por mais algum tempo, a gente vai falar dessa disputa. Dependendo do que acontece domingo, é assunto isso. Um mês depois. Então, o Felipe Luiz foi muito feliz também em dizer que o campeonato não vai se definir no domingo. A gente tem mais 10 jogos para os dois times até o final do campeonato. Tem mais 30 pontos em disputa. Pode não se definir 100%. Mas... se não se define, se encaminha, né? Com o resultado que possa acontecer nesse domingo. A vitória do Palmeiras encaminha o campeonato. 2 vitórias na frente. É muito difícil. Não define, mas encaminha. Encaminha pelas circunstâncias. O Flamengo ficaria né? a 3 rodadas de ultrapassar o Palmeiras, pelas circunstâncias que o próprio Palmeiras já construiu de ser o time que menos perde, né, no Campeonato Brasileiro de 2025, mas em número de pontos a disputar, realmente ainda teremos muitas rodadas pela frente. Enfim, mas para saber desse Flamengo para domingo, deve ter reforços, né, em relação aos jogadores que foram relacionados contra o Botafogo. Alguns ficaram de fora, a questão de gramado sintético, a questão do Saul era mais por conta de dores no tornozelo. O que ele deve ter aí de ausências, mas de reforços também para o jogo contra o Palmeiras? Começar então falando da ausência, né, Camila? O Cebolinha ontem, ele era uma peça principal ali no banco, porque a gente estava ouvindo bastante de como o Cebolinha estava pedindo passagem. Já tinha esse olhar ali no ninho do urubu, então tinha uma expectativa muito grande do Cebolinha. Ele entra, faz a jogada do gol e fica 20 minutos em campo e sai, né? O Cebolinha, ele saiu desolado ontem do Nilton Santos por conta de uma lesão muscular. Ele se apresentou hoje no Ninho do Urubu. O Flamengo tem um equipamento moderno de ultrassom no CT, e aí nesse equipamento, né, que foi avaliado clinicamente também, fez o exame de ultrassom e já indicou uma lesão
no músculo e ele iria fazer a ressonância agora na parte da tarde só para confirmar de fato o grau da lesão. Então, assim, o Cebolinha desfalque aí para o jogo do Palmeiras e para as próximas partidas também, porque a expectativa é que a lesão dele não parece ser uma lesão simples, então a ressonância vai confirmar, a gente ainda não tem o resultado. Então, para o Palmeiras ele está fora, e aí para o Racing, Fortaleza e Racing, a gente vai olhando aí de acordo com o diagnóstico final, né? Só para trazer essa primeira informação. Contrapartida, o Flamengo não pôde contar com Dela Cruz, Alan e Saul no jogo do Botafogo, e aí Dela Cruz e Alan já treinaram com o grupo nessa quinta-feira. Lembrando, os titulares ficaram na academia e o restante do elenco foi a campo, né? Fez academia e campo. Dela Cruz e o Alan participaram dessa atividade normalmente, sem nenhuma intercorrência, mas o Saul ele foi a campo de forma individual, ainda não faz trabalhos com o grupo e, de fato, ele é a dúvida para o jogo do Palmeiras. O Felipe Luiz, na coletiva ontem, ele não me pareceu animado em poder contar com os três, mas acho que era muito mais num tom de titularidade, né? Como o Dela Cruz e o Alan já estão treinando com o grupo, eles vão fazer o treino de quinta, sexta e sábado, né? Se não tiver nenhuma intercorrência, são 3 treinos. O Saul fica nessa pendência de fazer o treino de sexta e o de sábado com o grupo, mas o Saul não treina com o grupo desde o jogo do Cruzeiro, então tem um tempo muito maior. Então ele é dúvida para o jogo do Palmeiras. E, bom, são esses 4 aí, Camila, para a gente debater. Cebolinha, Dela Cruz, Alan e Saul. Letícia, até para perguntar também em relação ao Pulgar, né? O Pulgar é um retorno importante que o Flamengo teve nesse jogo contra o Botafogo. Ele entra, inclusive, junto com o Cebolinha no segundo tempo, por volta dos 15 minutos do segundo tempo, e acaba sendo uma opção também, né? A gente até cogitava por conta das ausências, né? A gente falava aqui no Tá Na Área, inclusive, da questão do Everton Araújo ser uma opção, até do Pulgar ir para o jogo contra o Botafogo, que era um jogo muito importante também como titular. Não foi o caso, ele começou no banco de reservas e entrou, e também é uma opção, né? Ainda mais contando com esse contexto todo de jogadores que jogam ali na função, né? Para fazer aquele par, digamos assim, com o Jorginho. Bené, eu acho que tem grande chance do Pulgar ser titular ao lado do Jorginho contra o Palmeiras. E aí por quê? Porque o Pulgar já treina com um grupo há algum tempo. Apesar dele ter feito o jogo de ontem, né, 30 minutos mais ou menos, tinha uma expectativa sim de que ele fosse titular, porque ele vinha performando para isso. Mas foi colocado na balança ali um pouco da questão do sintético, né? Obviamente o fato dele estar retornando, mas também um outro ponto, o Pulgar ele tá pendurado. E aí jogar como titular contra o Botafogo colocaria ele muito mais em risco em tomar um cartão amarelo e ficar fora contra o Palmeiras do que ele entrar ali na etapa final. Então, óbvio, a questão dele estar retornando pesa, claro, mas assim, foi debatido sim a titularidade do Pulgar nessa partida contra o Botafogo. Por isso que eu acho que ele tem grande chance de começar o jogo no domingo. E aí dá para pensar num time com Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, acho que é o mais comum ali no meio. Mas o ataque, Camila, vou ficar te devendo, a gente debate aí nos próximos dias. Mas assim, acho que no meio o Pulgar tem chance sim de começar, e o Jorginho é uma peça ali que já ficou fundamental para o Felipe Luiz. Tem uma coisa muito importante aí, né? Você vai enfrentar o Palmeiras, é o time mais privilegiado no aspecto físico do campeonato inteiro. Tem que ter jogadores inteiros, prontos para duelar, para ganhar a jogada no corpo, para brigar, para dividir bola. Se tiver mais ou menos, pode ser importante, pode ser titular em tese, não vai entrar. E precisa ter um banco forte. Porque nos últimos 20, 25 minutos o Palmeiras continua bem e o outro time cansa. Isso acontece toda a rodada. Se você não tiver troca para sustentar o teu time fisicamente bem, vai ser atropelado como tem acontecido em quase todas as rodadas. Então, assim, é claro que o Flamengo, em tese, não é atropelado por ninguém, mas eu estou falando especificamente na questão física, precisa o tempo todo ter gente bem em campo, inteira, forte. Bom, é isso aí o vídeo, galera, do Tá Na Área sobre esse jogo de ontem, esse clássico, porque o Flamengo fez parecer fácil, porque poucos ganharam do Botafogo lá dentro, na casa dele. O Cruzeiro que tinha ganhado dele lá por 1-0, se eu não me engano, mas ninguém fez 3-0 neles lá dentro, tá? Isso é sinal que o Flamengo tá mudado, a mentalidade, a sintonia do grupo, focado. Até porque, se comparar com os times titulares anteriores, teve alguns desfalques sim. Jogou com Everton Araújo, lá aberto na direita foi o Luiz Araújo também, que ali é o Plata, e
ficou ali o Pedro no meio. Se o Pedro tiver 100%, ele vai ser titular. Mas, cara, Pulgar e Jorginho ali, Varela na direita. Eu ainda acredito que na lateral esquerda o Alexandre é muito bom. Mas eu acho que tem que ser o Ayrton Lucas, porque é mais veloz. O time do Palmeiras tem um físico excelente, como o comentarista falou, é verdade. Eu acho que um dos times que tem o melhor físico é o Palmeiras, principalmente o banco. O Flamengo vai ter que corresponder a isso. E o Ayrton Lucas é bom ali. O Felipe Luiz, ele sabe o que tá fazendo. E vai ter jogo, porque lá dentro a gente não perde, amigão. A gente vai pra cima e a gente vai ganhar, porque o Palmeiras só fez tudo 4, 5, porque é aqueles times que deixa a bola pro Palmeiras. Lá não, o Flamengo vai estar brigando direto pela bola, trombando. E nessas horas eu imagino o Saul, porque o Saul ele é grande, a gente não percebe, mas ele é grande. A gente não dá pra perceber muito claro, mas ele é grande, ele tromba bastante e sabe tocar a bola, e pelo amor. Mas já imaginou se tem um Saul, Pulgar, Jorginho? Vai ter jogo. E estamos ansiosos aqui na cobertura desse jogo para domingo, porque vai definir muito. Não finaliza o campeonato, porque tem mais 10 jogos. Não adianta ganhar do Palmeiras e diminuir o ritmo. Porque assim, esse jogo não é tão decisivo, mas mantém ali próximo na ponta. Vai ficar uma diferença de uma vitória apenas, porque em pontos vão estar igual os dois. Agora, mas não define o campeonato, porque tem que manter esse ritmo até o final. Não adianta ganhar do Palmeiras e depois não performar com os outros jogos, os outros 10 restantes. Mas vamos que vamos. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Compartilha, comenta e bora lá, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.